contraste, Padre Antônio Thumais. Quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo, cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz, e que se sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. A TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Francisco Antônio Rodrigues Castro, mais conhecido como Reis, técnico de vôlei de praia, multicampeão, campeão brasileiro, sul-americano, pan-americano, campeão mundial e medalhista olímpico. Seja bem-vindo, Reis. Obrigado, Zé. Prazer enorme estar aqui com você, esse momento agradável aqui, e contar um pouquinho da minha história, né, da minha vida. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita história e apareço pouco na mídia, porque o voleibol de praia tem essa cultura onde só quem aparece são os atletas. E esse momento aqui é importante para falar um pouquinho para o grande público aí, um pouquinho da minha vida. Marco Antônio Rodrigues Castro. Francisco Antônio Rodrigues Castro. Por que Reis? Rapaz, isso é uma história interessante. Desde novinho, eu sempre só sou chamado por Francisco Antônio Rodrigues Castro no registro, mas todo mundo só me chamava de Reis porque eu nasci no dia 6 de janeiro, dia de reisado, e eu fui acostumado assim, reizinho, e ficou Reis, e é assim que eu sou conhecido, por incrível que pareça. E você nasceu onde? E conte alguma coisa da sua infância. Eu nasci numa cidade daqui do interior do estado do Ceará, chamada Ipu, né? É a cidade onde o Gomes Farias nasceu lá, o Clodoaldo, né? Aqueles jogadores de futebol que fizeram sucesso, o Expedito. Né? Então, é uma cidade onde vem muita gente com muito talento de lá, né? Tem essa cidade tem essa particularidade. Eu saí de lá, vim para cá, para Fortaleza, novinho. Né? O meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. E aos 9 anos de idade, a mamãe resolveu vir para cá, para Fortaleza, onde ela trouxe os 9 filhos que ela tinha. E vindo para cá, eu sei que naquela época os tempos eram diferentes de hoje. Né? Eram muito difíceis, né? Tinha muito... Era descampado, né? A gente podia brincar mais. Né? Hoje em dia, tudo é muito mais perigoso. E a minha infância foi muito legal aqui em Fortaleza, eu aproveitei muito. Qual foi o bairro que você veio morar aqui, Reis? Por incrível que pareça, eu vim morar aqui num bairro aqui pertinho da gente, aqui no bairro chamado Álvaro Lane. Pertinho aqui da casa de Vovó Dedé. Pertinho. E coincidentemente, né, quando eu fiquei sabendo aqui, eu vi a localização daqui, eu disse, caramba, isso aqui para mim é familiar, né? E bem interessante essa aproximação daqui, né? Porque eu comecei a minha história também no esporte aqui na Barra do Ceará, né? no voleibol. E aqui é tão pertinho, né? E fica muito familiar. E o que é que fez você enveredar pelo vôlei? Porque normalmente, por exemplo, eu naquela época, né, a gente gostava muito de jogar futebol. O vôlei não era muito divulgado. Pois é, e a minha vida não foi diferente. Todo garoto aqui do Brasil inicia com a bola de futebol no pé, né? E a minha mãe, como ela veio para cá, para Fortaleza, e tinha uma preocupação muito grande da gente estudar e se tornar gente, né, através dos estudos, ela proibia a gente de, por exemplo, praticamente eu fui proibido de me profissionalizar no futebol. Eu jogava muito bem, eu era goleiro, por incrível que pareça, eu jogava muito bem no gol. E fui jogar no Juvenil do Ceará e a minha mãe não deixou eu ir exatamente para um torneio que era chamado Torneio Início do Campeonato Cearense. E ali eu perdi a vontade, né, fiquei voltado só para os estudos. E em frente à nossa casa, em frente à minha casa, lá no Alvorene, a
A gente via aqueles rapazes da Seleção Brasileira de 1984, que eles foram medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos. A geração de prata, né? Geração de prata, que era o Xandó, o Montanaro, o Renan, o William, aquele pessoal. E inspirou a gente, no final da tarde, a armar um cordão e ficar brincando. Armava um cordão do portão da minha casa para o outro lado da rua, botava um pau lá, botava um cordão e começamos a brincar. Todo mundo ali com 15, 16 anos de idade. E a bola que vocês usavam? E a bola que a gente usava era uma bola de futebol, aquelas bolas pesadas. Dente de leite. Dentro de leite, era uma bola de futebol. E aí, a gente foi, com o passar do tempo, a gente foi melhorando, né? A gente começou nós juntamos, fizemos uma vaquinha, compramos uma rede. Uma rede. E aí já compramos uma bola de voleibol. E assim a gente foi ficando um pouquinho melhor a nossa brincadeira lá. Já começou a ter outros adeptos de outros bairros, outros garotos também da nossa faixa etária que veio de outros bairros brincar lá conosco. E assim dali a gente foi pensado para alguns clubes aqui de Fortaleza, né? E tudo começou por aí. Eu gostaria de falar alguma coisa, Reis, sobre o vôlei de quadra, porque tudo começou com o vôlei de quadra, né? Me corrija se eu estiver errado. O vôlei de quadra ele foi criado por um americano chamado William Morgan em 1895, foi trazido para o Brasil em 1915. O primeiro campeonato mundial a ser disputado masculino foi em 1949 e o feminino em 1952. E a primeira partida de vôlei no Brasil foi em Recife, no Colégio Marista, né? E na década de 80, a seleção brasileira de vôlei se consolidou, né, com a geração de prata, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, se eu não estou enganado. Exatamente. Então, foi isso que te incentivou a entrar para o vôlei. Sem dúvida. O Luciano do Vale, naquela época, foi uma pessoa, né? O narrador Luciano do Vale, da Bandeirantes, ele foi muito importante, né, para que o voleibol de quadra ele tivesse essa visibilidade a nível nacional. E muitos jovens, inclusive a gente foi tocado, né, pela forma que ele comentava, a emoção, né, quando ele... Exato, os ídolos que ele construiu, né? E a gente olhava vendo eles jogando, a gente queria ser um deles, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente já perdeu um pouco disso, a gente precisa ter mais ídolos, né? E a forma que se leva esse produto, que é o voleibol, para os lares, é muito importante. Então, isso me tocou muito naquela época, na década de 80, né? A gente começou tudo com essa brincadeira e a gente passou aí para um clube, né, o Náutico, aqui em Fortaleza. Eu treinei muito fundamentos por lá, os fundamentos do vôlei. E aí, final de semana, a gente ia brincar, né, jogar voleibol de praia na Barra do Ceará, lá no polo de lazer da Barra do Ceará. Era muito conhecido, tinha uma quadra de voleibol de praia lá. E depois de vários meses andando por lá, um dos entusiastas do voleibol de praia, que era o Cláudio Bernard, que era um jogador que já jogava o circuito mundial, ele viu eu e meu parceiro jogando e percebeu, viu um potencial na gente e fez um convite para que a gente fosse treinar lá na Beira-Mar, na volta da Jurema, aqui em Fortaleza, com já os campeões do mundo, Franco e Roberto Lopes. E isso aconteceu em 1992, aí a partir dali foi só carreira acima, só ladeira acima, né? Foi sucesso. É interessante que o vôlei de praia, ele é de 1920, que foi iniciado na Califórnia, né? Na ilha a gente de Santa pensa Mônica. Que é recente, mas não é, né? É antigo. Inclusive, eu já dei muitas aulas na faculdade sobre a história do voleibol de praia. E lá em Pearl Harbor, que é aquela base aérea, né, do exército americano, o pessoal fala muito que o voleibol de praia veio de lá, né, que os soldados, nos momentos de folga deles, eles queriam descontrair, eles pegavam, armavam a rede lá com a bola e ficavam brincando. E depois que a guerra acabou, né, aquela guerra com o Japão, eles foram para o continente e continuaram as brincadeiras dele na praia com os familiares. Era tanto que antigamente o voleibol de praia se jogava 6 contra 6, depois virou 4 contra 4, depois passou 2 contra 2. E você treinava nessa época vôlei de quadra, jogava vôlei de quadra e vôlei de praia? Era. Existe muita diferença, o Reis? Existe uma diferença bastante nas regras, né? No próprio o chão que se pratica, né? Porque um é areia e o outro é quadra, piso duro, né? A quantidade de jogadores. Você tem uma coordenação com mais 5 pessoas ao seu lado, que é no caso do voleibol de quadra,
é mais difícil, né? Tem que ter uma sincronia muito grande, né? Tem que ter a sincronia, tem que ter muito treinamento para que um jogador não atrapalhe a ação do outro. Já o voleibol de praia ele é um esporte mais leve, né? Um esporte onde só são duas pessoas, você pega mais na bola, você participa mais do jogo. É um esporte bem interessante. E o que é que fez você sair, deixar de ser jogador de vôlei de praia e passar a ser treinador? Boa pergunta. Eu joguei de 92 na parte profissional, eu joguei até 2001, né? Consegui vários títulos aqui no Brasil, aqui no Ceará, no Brasil, sul-americano, europeu. Não conquistei nenhum título mundial, mas a minha carreira como jogador, ela foi até um limite onde meu corpo aguentou, né? Em cima disso aí, eu quis ir um pouco mais além como treinador, porque a minha cabeça, eu queria conquistar como treinador o que meu corpo não me suportou. Ser jogador de voleibol de praia não é fácil, né? Você precisa treinar muito e o seu corpo tem uma hora que acusa o limite, né? Mas a sua mente ela vai muito mais além do que o limite do seu corpo. Aí em 2002, em 2001 eu machuquei meu joelho, né? Eu rompi o ligamento do joelho direito e eu simplesmente não quis mais jogar. E por incrível que pareça, essa história é muito engraçada, que eu estava assim, em 2001 eu estava com 31 anos de idade. E aí eu vi um jogo de tênis, era tênis, e eu tinha um jogador de tênis jogando tênis lá, e ele jogando muito bem, e apresentou, fez a legenda dele lá, que ele tinha 31 anos de idade. Eu disse, esse cara está tão velho jogando com 31 anos de idade. E eu disse assim, caramba, eu também tenho 31. E então, parece que deu um estralo, assim, que eu resolvi parar. Pô, tá me achando velho, estar dentro da quadra velho. E aí eu fiquei um ano fazendo os cursos que são necessários para você se tornar treinador, né? E em 2003 eu passei a dar treino para 2 garotos. Eu fiz um excelente trabalho com eles e logo eu fui chamado para trabalhar na categoria feminina com uma dupla campeoníssima, que foi a Larissa e a Juliana, né? A Larissa, ela nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e os pais delas foram morar lá em Paragominas, no Pará, e de lá ela foi jogar um campeonato brasileiro de quadra, de seleções, né, pelo seu estado, e ela estava aqui em Fortaleza, a gente viu ela jogando muito bem, a gente fez o convite para ela participar de um projeto aqui em Fortaleza, e ela veio. E a outra garota era a Juliana, que é de Natal, né? E ela também foi convidada para participar desse projeto da Confederação Brasileira, que foi realizado aqui no estado do Ceará. E elas despontaram de uma forma que elas simplesmente conquistaram o mundo, né? Eu nunca vi um time igual a elas duas jogadoras baixas, mas com muita raça, muita determinação, sangue no olho. E elas conquistaram tudo. E você falando em jogadora baixa, a Shelda, né, a cearense, ela tem 1,65 m, mas ela superou isso aí com uma técnica apurada, né? E ela conseguiu atingir um nível muito alto. A Shelda, ela é um fenômeno, né? É uma daquelas jogadoras que a gente pode dizer que ela é um fenômeno. Com a altura que ela tinha e se tornar o que ela se tornou, né? É um feito em tanto. A ser estudado, né? Porque, inclusive, os americanos eles perceberam a qualidade técnica da Shelda e da Adriana Bear, que eles não conseguiam neutralizá-las dentro da quadra. Foi feito um acordo que a quadra fosse diminuída de 9x9 para 8x8. Mas por quê? Porque o jogador baixo, ele não ataca, ele observa o lado do adversário, ele vai largando as largadinhas que a Shelda fazia. Na hora que você diminui a quadra, você diminui o campo de ação do time do jogador que está atacando, né? Tentando virar a bola. Então, eles formaram uma dupla muito alta lá nos Estados Unidos, que foram a Walsh e a May, que foram tricampeãs olímpicas. E, inclusive, elas fizeram a final, acho que foi contra a Shelda da NBA lá em Atenas, né, na Grécia. E ficaram em segunda, a Shelda da NBA, exatamente por causa disso, porque o bloqueio era muito alto, a defesa era outra jogadora que tinha um talento muito grande, que era a Misty May.
e conseguiu neutralizar exatamente o que elas tinham de melhor, né? Que eram as largadas, porque houve essa diminuição da quadra. E aí foi em cima disso aí que a gente começou a perceber que aqui no Brasil a gente precisava se movimentar, né? Para que a gente fizesse, a gente formasse novos jogadores com um perfil que o voleibol de praia mundial estava necessitando naquele momento, né? E o vôlei de praia, ele tem a hegemonia nos campeonatos mundiais, né? Porque ele foi 7 vezes campeão mundial masculino e 5 feminino, né? E em Olimpíada, foi só em 1996, se eu não estou enganado, na Olimpíada de Londres, se eu não estou enganado. 1996 em Atlanta, com Atlanta, a né? Sandra Jaqueline no feminino, mas o Brasil conquistou aqui no Rio de Janeiro com o Alisson e o Bruno Schmidt, a medalha de ouro também no masculino. Eu digo assim, o vôlei de praia ele passou a ser esporte olímpico, se eu não estou enganado, em 96. 1996, não foi é a isso? estreia. Mas na Olimpíada anterior, que foi na Espanha, eles fizeram, foi um evento teste, né? Eles experimentaram o voleibol de praia naquela Olimpíada e viram que foi um sucesso. Eles não tinham medalha olímpica, mas era um evento olímpico como teste e foi aprovadíssimo pelo comitê e a partir de 96 em Atlanta foi iniciado os Jogos Olímpicos. O Brasil ele tem 13 medalhas olímpicas no vôlei de praia, né? 3 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Se juntar com as 11 de quadra, que o masculino tem 6 medalhas, 3 de ouro e 3 de prata, o feminino tem 2 de ouro e 3 de bronze. Se juntar as 11 do vôlei de quadra com as 13 de praia, é o esporte coletivo que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil, ganhando até do judô. Não é isso? Exatamente. O voleibol de praia é um esporte muito valorizado, o voleibol também, né? O voleibol de quadra. O Comitê Olímpico Brasileiro tem um olhar muito carinhoso para o voleibol de praia e para o voleibol de quadra, porque é um esporte, né, que são 2 esportes que estão sempre trazendo medalhas olímpicas para o Brasil. Você tem ideia de quantos títulos você já conquistou na sua vida? Olha, graças a Deus, eu tenho uma carreira bastante vitoriosa no voleibol de praia. Eu agradeço a Deus todos os dias. A gente passou por muita dificuldade, né? Passamos muito tempo longe da família, mas foi gratificante, por outro lado, com muitos títulos. Acho que, se não me falha a memória, eu tenho 70 medalhas de ouro no circuito mundial, né? E eu acho que eu tenho 110 a 112 aqui, etapas conquistadas aqui no Campeonato Brasileiro. Não é fácil, isso não é fácil. Tem gente que não consegue nem jogar essa quantidade de etapas, imagina conquistar, né? Ainda tem a Pan-Americano, Sul-Americano. Ainda tem o Pan-Americano, que a gente foi bicampeão Pan-Americano lá uma foi aqui no Rio, né, em 2007, em 2011 lá em Porto Vallarta, lá no México. E também eu não posso deixar de falar que tem uma atleta minha, que é a Carolina Horta, ela conquistou 2 medalhas de bronze também em Jogos Pan-Americanos. Quais são os pré-requisitos para que um treinador atinja um alto nível, como é o seu caso? Olha, eu acho que, primeiramente, eu acho que você tem que nascer com um dom, sabe? Eu particularmente, eu até mesmo na época que eu era jogador, eu fazia jogadas táticas com meu parceiro, que o nosso treinador não nos ensinava. O nosso treinador ensinava a gente a parte técnica, mas essa parte tática, ela só começou a ser colocada em campo com o treinador só depois da minha geração como treinador, porque você ensina a parte técnica e deixa os jogadores jogarem, entendeu? Então, como eu saí de dentro da quadra, já com essa capacidade de entendimento do jogo, quando eu passei a ser treinador, eu passei para as minhas atletas, então ficou mais fácil, né? Porque você controla os adversários dentro de uma condição que você fica mandando no jogo o tempo todo. Agora, por que os treinadores não podem dar alguma instrução na hora do jogo para os jogadores de vôlei? Aqui no Brasil, os treinadores já podem sentar no banco, né, acompanhar o atleta ali do lado da quadra, e quando
o rally, quando a bola cai no chão, que é quando você inicia o saque, inicia um rally. Isso. Quando a bola cai, toca o solo, você acabou com aquele rally. Aí o treinador pode falar naquele momento, e nos tempos técnicos também. Mas na Federação Internacional, que são os jogos do circuito mundial, o técnico não pode sentar, ele fica lá na arquibancada e lá ele não pode falar nada. É silêncio absoluto, e se você for pego falando, você é multado. De acordo com a fase do campeonato, a multa vai se tornando maior. E você tem ideia de, por exemplo, um jogo de vôlei de praia que tenha 2 sets e vá para o tie break, né? Quantos saltos um jogador tem condições de dar num jogo desse, com tie break? Antigamente, quando o jogo ele era com vantagem, né? Você sacava, seu adversário virasse, você não pontuava ainda. Você ficava naquele sistema de vantagem. Então, naquela época lá, o jogo ele praticamente ele não tinha um limite para acabar, né? E ficava naquela época os jogadores eles saltavam muito mais. A preparação física ela era muito mais violenta, muito mais forte do que hoje. E como os jogos ficavam muito longos e a televisão tinha um tempo de transmissão e às vezes extrapolava esse tempo, a própria televisão ela foi ditando algumas normas dentro do jogo. E aí foi feita uma regra chamada rally point. Todo rally vira ponto. Então ficou até mais fácil do torcedor entender as regras do voleibol, né? Então, com isso, ficou muito mais fácil a gente controlar o número de saltos. Normalmente, tem um jogador que recebe mais a bola, né? Que esse vai saltar um pouco mais. E o outro vai ficar mais levantando, ele salta menos. Mas dentro de uma proporção assim, eu acredito que um jogador de voleibol de praia, juntando os 3 sets, o primeiro set, o segundo set e um tie-break, ele deu uns 40 saltos, 50 saltos. E a gente, durante o nosso treinamento, a gente tem que fazer mais ou menos uma bateria de pelo menos 3 vezes mais isso aí na nossa sessão de treinamento diária, que é para ele suportar, né, essa carga de exigência. É isso que você falou, eu lembrei agora que eu comecei, porque antes, como eu lhe disse, eu gostava só de jogar bola, futebol. Eu nunca joguei vôlei e não assistia vôlei, não acompanhava. Depois da geração de prata, eu comecei a acompanhar pela televisão, que você falou muito bem no Luciano do Vale e tal. E as partidas, tinha partidas que duravam 3 horas e meia. Não era isso? Porque tinha exatamente isso aí. Você perdia o saque, aí o saque ficava para o adversário, né? E houve essa redução exatamente por causa do tempo de televisão. Exatamente. Antigamente, eu mesmo, quando era muito garoto, muito jovem, eu não entendia que hora que o momento que hora que o jogo ia acabar. E aí ficava, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, até que um dia eu prestei bem atenção ao jogo e consegui compreender, né? Imagina quantas pessoas passaram por essa mesma dúvida. Hoje não. Hoje em dia, tudo que acontecer é ponto. Ficou bem mais fácil você perceber o jogo, né? Ficou bem tranquilo para quem está em casa, para quem está na arquibancada. Aconteceu um rally, a bola caiu, é ponto. É ponto. Como você falou, você teve várias medalhas, né? Mais de 200 medalhas. Mas qual foi o momento mais emocionante desses jogos? Eu sei que você teve muito momento emocionante, ganhou títulos e tal, mas qual foi o que mais lhe comoveu, mais lhe emocionou? Eu tenho uma medalha olímpica e eu acho que é o sonho de qualquer jogador, qualquer treinador, qualquer pessoa que vislumbra para praticar um esporte, ele quer jogar uma Olimpíada, né? Eu tenho uma medalha olímpica e isso nos torna diferentes, né, de outras pessoas, de outros profissionais. Mas a minha maior emoção que eu tive foi numa final de uma Copa do Mundo, que a gente jogou lá no Foro Itálico, lá na Itália, e nós fizemos a final contra a Osh e a May, e era o nosso jogo contra elas era sempre um jogaço, era o jogo esperado por todos no mundo. O mundo todo ficava esperando por essa final, e elas já eram campeãs olímpicas naquela oportunidade, né? E na realidade elas já tinham sido bicampeãs olímpicas, que elas foram campeãs olímpicas em 2008, 2012, né?
e em 2016. Só que essa Copa do Mundo, ela foi... Aliás, ela tinha sido só campeã, porque essa final de Copa do Mundo foi em 2011. Então, elas tinham muito moral, elas tinham aquele ambiente da final era muito favorável a elas. Era propício para elas, né? Os árbitros, quando tem uma tendência de dar um ponto, quando está em dúvida, dá sempre para elas. E a gente ter conquistado, ter conseguido derrotá-las, depois de a gente estar perdendo de 14-12, com a gente sacando, porque era só elas terem 14-12 no tie-break. E a gente estava sacando, e a Juliana conseguiu dar 2 bloqueios na Wash, e depois conseguimos fazer mais 2 pontos. Nós saímos do 12 para o 16, nós fizemos 4 pontos seguidos nelas, e numa final era quase impossível elas conseguirem errar 4 vezes seguidas. E a gente conseguiu esse feito aí, para mim, foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida dentro de uma quadra de voleibol. E aquela partida que você teve lá na Holanda, que eu olhei aqui no seu Instagram, e eu vi que foi uma partida também que foi muito emocionante para você, né? Que foi seu aniversário, né? Eu queria que você contasse alguma coisa sobre isso aí. Eu treinei um outro time, que era a Rebeca e a Patrícia. E quando eu trabalhei com a Larissa e com a Juliana, e eu vislumbrei um projeto de novos talentos. E essas 2 garotas, elas já foram de uma geração já de 10, 12 anos depois do início do meu trabalho com a Larissa e com a Juliana. E nós fomos para uma etapa lá em The Hague, na Holanda, e a final, o torneio iniciou no dia 3 de janeiro e terminou no dia 6. Dia 6 é dia de quê? Dia de reisado. E aí a gente conseguiu conquistar, né, essa competição. E uma das nossas atletas, que era a Ana Patrícia, falou com o locutor, dizendo que era meu aniversário, e a arena toda cantou parabéns. Foi muito, muito emocionante. Agora, Reis, voltando só um pouco para a história que você falou, lá da Itália, que vocês ganharam das bicampeãs olímpicas, qual é o trabalho que um treinador tem que fazer, que você fez com a dupla? Porque você entrar para jogar com as campeãs dessas, as donas é uma sumidade, né? Como é que você vai colocar na cabeça que elas têm condições de ganhar, que elas podem ganhar? É um trabalho... O jogador de voleibol de praia, ele já é diferenciado por si só, né? Eles são, que eu posso dizer, eles são acima da média em tudo, né? Então, quando você vai jogando um circuito, no caso do circuito mundial, você vai confrontando os times, né? E você vai perdendo. No primeiro momento você fica por ali, meio acanhado, mas você vai jogando, você vai perdendo o respeito, vai conquistando, daqui a pouco você está jogando de igual para igual. E aí o que faz a diferença quando está igual para igual são os detalhes, né? Então, é em cima dos detalhes que a gente tem que trabalhar, né? Quando você fala em detalhes, assim, às vezes você perde um jogo importante por causa do condicionamento físico, que uma das atletas cansou, tal. Então, isso é um detalhe que você precisa melhorar para o próximo competição. Às vezes é uma parte técnica que você não conseguiu realizar bem durante os momentos dos jogos, né? Os jogos decisivos. Aí você precisa dar mais ênfase também na parte técnica. Às vezes é a parte mental, né? Então você vai controlando isso com o passar do tempo. Você vai se organizando, vai afunilando. Daqui a pouco esses 3 componentes estão bem equilibrados e você joga de igual para igual. Mas você é o responsável para fazer essas 3 coisas ou tem alguma ajuda? Porque é complicado, na realidade, né? eu sou o comandante, né? Sou comandante técnico. Nós temos um preparador físico, né? Nós temos um psicólogo, né? Nós temos médico, né? As meninas hoje elas têm uma equipe aí bem de muitos profissionais, né? Tem nutrólogo, né? Nós estamos trabalhando com um rapaz aí que é da parte mental, que a gente conversou para iniciar esse trabalho agora no começo do próximo ciclo, né? Porque vai ter a Olimpíada de Paris, agora em 2024, e a gente já inicia para 2028 lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, começa a preparação, o nosso né? trabalho já começou. Eu participei de 4 Jogos Olímpicos seguidos, que foi Pequim, Londres, Rio e Tóquio, e eu dei uma cansada no meu mental, eu precisei me retirar um pouco, ficar um pouco afastado,
E agora eu já estou bem recuperado e agora já... É muito desgastante, né? Muito, Emocionalmente, é né? muito porque você passa muito tempo dentro de avião. Teve um ano, vários anos, que eu fui 3 vezes para a China. Para você ir para a China, você pega um voo daqui para Frankfurt. E a mamãe mandava tanto eu ir para a China quando era Pois pequeno. é. Aí você pega um voo daqui para Frankfurt, 11 horas de voo. Aí você tem uma conexão lá de 4, 5 horas. Você fica na poltrona dos aeroportos. E depois você tem mais 11 horas de voo de novo. Lá É de muito Frankfurt desgastante, né? Então, você passa um dia e meio praticamente viajando, né, juntando o tempo de aeroporto com o tempo de voo. E é muito desgastante. Você fazer isso aí durante 3 vezes ao ano, você passa muito tempo longe e você começa a ficar cansado no final da temporada, sabe? E você junta uma temporada com outra, com outra, com outra, com outra, com outra. E, com o passar do tempo, o meu corpo começou a acusar um golpe, Um sabe? desgaste, né? Um desgaste. E a adrenalina também, que é muito violenta, Em relação né? à adrenalina, ela só existe praticamente no início. Nós tivemos agora com o Paulo Vieira, que é o melhor coach do Brasil. Ele esteve trabalhando conosco agora na Olimpíada do Rio. E durante os jogos ele sentava aqui do nosso lado e a gente ficava tranquilo vendo as garotas jogando, as nossas atletas, né? E ele batia assim na gente, ele disse, você não fica nervoso, não, é só eu que fico nervoso, é porque a gente passa por tanto esse momento que a gente já fica equilibrado, a nossa adrenalina ela já equilibra. Inclusive os atletas de alto nível, os que estão sempre chegando ali nas finais, um dos fatores que faz ele chegar é exatamente esse equilíbrio da adrenalina na corrente sanguínea. Eu queria pedir licença, Reis, para ler aqui os nossos patrocinadores, porque se não for os nossos patrocinadores, o programa Zé Soares sai do ar e eu fico sem ar. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do curso de autoconfiança Tô Lascado, da funerária Família Aliviada e do fortificante Fraqueza e Agonia. Eu queria saber, Reis, se existe a malandragem, né, e a catimba no vôlei como existe no futebol. Existe. Tem jogador que simula contusão para o tempo passar um pouco mais, para ele dar uma respirada. Tem jogador que às vezes a bola pega no bloqueio e ele fica reclamando do juiz. E ele não se acusa, sabe? Tem também. Principalmente falando de brasileiro, né? O brasileiro tem essa parte aí irreverente, né? De achar que ninguém está vendo. Hoje o voleibol, cada partida dessa tem pelo menos 5, 6 câmeras. Então é quase impossível qualquer ação que você esteja fazendo dentro da quadra não seja percebido pelas câmeras. Então, eu acho que hoje em dia, né? Não hoje em dia, assim, mas sempre, eu acho que a ética tem que prevalecer, sabe, dentro da quadra. Eu acho que quem tem que ganhar tem que ser o melhor, ganhar na bola. Quais são os fundamentos do vôlei de praia? O voleibol de praia, os fundamentos são exatamente igual ao do voleibol de quadra, só porque tem um a mais, né, que a gente chama também de fundamento. Tem o saque, né, tem o passe, tem o levantamento, tem o ataque e tem o bloqueio, né? E aí tem um a mais, que é o chamado reco, que é quando a bola é levantada fora da rede, em vez de você saltar o bloqueador, em vez de o bloqueador saltar, você recua para defender a bola lá atrás. Ou seja, você se torna um segundo defensor. Como a pessoa está recuando, a gente apelidou de reco esse fundamento. Por exemplo, quando você vai... eu gostaria de saber da dupla que você está treinando hoje, que é a Carol e a Ana Luísa. Carolina Horta e Ana Luísa. Isso, eu queria que você fizesse assim, uma avaliação dessa dupla durante esse ano e quais são as perspectivas para o ano que vem. Uma dupla que são de duas garotas que têm muito potencial, né, atlético. Né? A gente está desenvolvendo agora exatamente esse equilíbrio mental dentro dos jogos. Elas têm muito potencial para que a gente possa desenvolver um trabalho a longo prazo. Duas garotas que gostam de treinar, duas garotas excelentes, não dão trabalho em nada. Tudo que é proposto, elas fazem da melhor forma possível. E eu acredito que vai ser um sucesso também, a parceria delas duas. Então, a gente tem até a foto delas duas aí. Isso aí foi
elas conquistaram, foram representar o Brasil na etapa do Sul-Americano. E elas foram, por incrível que pareça, elas foram custeando tudo do bolso. E elas chegaram lá e conquistaram o primeiro lugar lá no Chile. Foi muito legal. Foi uma das competições que eu também me emocionei muito, porque elas saíram daqui, sabe? Foi o primeiro torneio, eu acho que foi o primeiro torneio internacional delas juntas, ou como duplas, e elas já conquistaram. Então, a gente já começou com o pé direito com essa formação aí. Sabe? Dá para você, produção, passar mais aí algumas fotos para a gente comentar aqui? Essa daí, Zé, essa do meio aí que tem a Larissa, da esquerda aqui, é a Juliana e a Larissa, né? Foi o meu primeiro time. Esse time aí foi um time campeoníssimo, né? Foi, se me fala a memória, foram 7 vezes campeão do mundo e 9 vezes campeão brasileiro, esse time aí. Então, isso aí foi lá na Polônia, História Block, nome da cidade lá na Polônia. Elas simplesmente eram fantásticas. Aqui, essas do lado esquerdo aqui são 2 americanas, inclusive esta primeira aqui do lado esquerdo, aqui, de top azul, essa garota aí, a April Ross, ela foi a atual campeã olímpica, ganhou agora em Tóquio, com a outra parceira que é chamada Alex. Essa moça aí que joga com ela e se tornou treinadora dela, né? E fez um grande trabalho. Isso aí foi uma etapa de Campeonato Brasileiro que a gente ganhou também. E aí já era a formação da Carolina Horta com a Tori, né? Essa garota que está do meu lado direito é a Vitória, que a gente chama ela de Tori. Ela nasceu no Piauí, mas ela foi para os Estados Unidos novinha. E ela voltou para cá, para o Brasil, com 22 anos, e a gente fez essa dupla. E ela já tinha um registro americano, né? Então ela não poderia jogar o circuito mundial pelo Brasil, mas ela poderia, como ela é brasileira, ela podia jogar aqui o torneio doméstico, né? Que é o Campeonato Brasileiro. E aí, como a gente vislumbra mais uma Olimpíada, a gente desfez essa parceria e a Carolina Horta passou a jogar com a Ana Luísa, que é a atual parceira dela. E aí foi no Pan-Americano do Rio de Janeiro, em 2007. Quem são as duas? Larissa e Juliana. Larissa e Juliana. Foi o primeiro Pan-Americano dela, em 2007. Em 2000, aí depois houve outro Pan-Americano em 2011, que foi no México, na cidade do México. Na realidade, assim, o Pan-Americano ele foi no México, na cidade do México, que é a capital. Mas o voleibol de praia ele foi disputado numa cidade chamada Porto Vallarta. E aí a gente conseguiu conquistar também. Muito, muito, muito emocionante. Cada conquista dessa, né? Tem uma história importante. Né? A gente, um dia desse, tinha um rapaz muito forte, né? Um autorafilista, e tinha um cara falando dele. E quando você olha para um autorafilista, você não vê simplesmente o momento que ele está. Você vê o que ele passou para chegar com aquele corpo. Quando você está num pódio deste, você não olha somente para o pódio, principalmente a gente que trabalha por trás. A gente vê todo o processo que foi feito, né? Por trás. Entendeu? É verdade. E aí já são nos dias atuais, aí acho que foi na competição aqui em Fortaleza, a gente no momento de atuação aí, comandando as meninas dentro da quadra. Isso aí foi num treino, numa da nossa sessão de treinamento diária. Aí você dando o bisu para as meninas. Dando instruções. Para as meninas. Dando instruções. Essa foto aí, ela foi uma foto que, antes da Olimpíada de Londres, essa foto aí ela foi tirada na Áustria, que foi a etapa anterior aos Jogos Olímpicos da Áustria. Daí a gente pegou um voo e foi para Londres. Essa aí também foi no nosso centro de treinamento, lá na Academia AIO, um dos momentos aí da nossa sessão de treinamento. E o treinamento, como é que é feito, por exemplo? Para você treinar a Carol e a Ana Luísa. O treinamento é diário? Como é que é? O treinamento ele é diário, mas vai depender do momento da programação, né? Você faz uma programação anual.
Inclusive, eu dei uma palestra final de semana passado, lá no Rio de Janeiro, falando exatamente sobre programação e treinamento, né, a organização de sessão e treinamento. Então, você vem do macro para o meso, depois vem para o micro, né? Você vislumbra o que é que você imagina. Por exemplo, nós estamos no nosso macro, que é a Olimpíada de Los Angeles, né? O nosso macro aí, ele vai demorar aí 5 anos, né? A gente já vem trabalhando já há um bom tempo, então ele vai demorar aí uns 4 anos e meio. Aí você vem para o meso, que já é com prazo menor, e depois você faz os micros. Micros são os dias e as semanas. Aí você tem que fazer todo um planejamento para que não haja choque entre a parte técnica e a parte física. Os treinamentos eles têm que ser programados juntamente com toda a comissão técnica para que os atletas não entrem em overtraining ou se machuquem. Desde que você começou como treinador de vôlei de praia até os dias de hoje, houve uma evolução muito grande na tática? Houve. A evolução maior que houve foi na força física. A partir do momento que a quadra foi diminuída, como eu falei aqui antes, era 9x9, e aí eles reduziram para 8x8. Então, quando você tira esse espaço de terra que você tinha ali para virar as bolas, largando, então aí você precisa aumentar o seu nível de força para que você consiga ter o mesmo êxito. Então, foi notável, foi notório o tanto quanto a gente percebeu que o jogador de voleibol de praia precisou ganhar de força para ele se tornar tão eficiente quanto ele era antes, com a diminuição da quadra. E sem falar também na estatura dos jogadores, né, que tiveram que se tornar jogadores mais altos, mais versáteis, né? Hoje nós temos uma dupla da Suécia, são 2 garotos aí jovens, deve ter 1,94 m de altura o bloqueador e o defensor deve ter 1,92 m. Eles jogam de uma forma que eles estão revolucionando o voleibol de praia do mundo. Mas como assim? Porque eles estão jogando, assim, saca nenhum, ele já levanta de primeira, e aí o bloqueio corre para bloquear essa bola de segunda, e ele faz que ataque já joga de lá para o outro lado e o outro ataca sozinho. Então, eles fazem isso com a maestria, que eles estão ganhando um torneio atrás do outro. Inclusive, eles se tornaram agora um dos favoritos, uma das medalhas olímpicas agora da Olimpíada de Paris, no próximo ano. Quando você vai disputar uma partida com a dupla, você estuda aquela dupla para ver as virtudes e os defeitos e passa para as meninas que você está treinando, né? Por exemplo, quando você tem uma menina que é mais baixa do que a outra, eu observo assim que você saca a pessoa saca na mais baixa, né? Para ela colocar a bola para a mais alta e a mais baixa para ser mais facilmente bloqueada. Existe isso aí, a gente estuda, a gente tem que estudar os nossos adversários, né? Eu sempre digo assim que o meu treinamento diário, você não pega exatamente a característica de cada time que existe no Brasil ou no mundo, mas eu treino as minhas atletas de uma forma que eu ensino elas quando elas entrarem em quadra, elas já conseguem tem uma tomada de decisão, né? Fazer essa leitura muito rápida, e o sistema defensivo, o sistema ofensivo, você já começa a controlar o adversário. Entendeu? Mas é natural que a gente, antes das partidas, a gente veja quais são as melhores alternativas que os oponentes vão ter, né? As possibilidades de ataque, de defesa, como é que eles se comportam no sistema ofensivo, como é que elas se comportam no sistema defensivo, entendeu? Esse negócio aí de sacar no jogador mais alto ou sacar no jogador mais baixo, isso aí vai depender do momento, entendeu? Tem jogador alto que, às vezes, é melhor você sacar nele, porque, às vezes... Não tem tanta impulsão como o outro, às vezes você prefere defender mais ataques do que largada, né? Você pega uma menina baixa, mas ela é muito habilidosa, bota a bola onde ela quer e você vai ficar se desgastando. Você está jogando num sol muito quente. Se você ficar caindo no chão o tempo todo, não é vantagem para você, porque no decorrer do jogo você vai sentir o seu condicionamento físico. Já você sacando uma jogadora mais alta, ela vai, muito provavelmente, ela não tem tanta habilidade como a jogadora mais baixa, e ela vai atacar as bolas, e essas bolas são atacadas muito em direção à defesa, né? E não tem esse desgaste de cair no chão o tempo todo. E, de repente, pode ser uma boa sacar nossa menina nesse momento. E qual a importância do vôlei de praia, na sua opinião? Ele se tornou um comércio, né? Tem as entidades, tem
tem tudo. O voleibol de praia ele virou um negócio. Eu acho que quantas crianças saíram, né, do mundo aí esse mundo aí que desvirtua as crianças, e o voleibol de praia trouxe ele para perto. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que é o Robério, que ele disse que o voleibol de praia salvou a vida dele. E que ele disse que todos os garotos da idade dele já não existem mais, porque se perderam nas drogas, e o voleibol de praia salvou ele. Então, esse aí é um dos motivos da importância, né? Foi dos tópicos que o voleibol de praia é importante. Além de ter se tornado um produto, né? Onde as pessoas passaram a ganhar dinheiro com ele. E você pensa um dia se aposentar, tem uma data certa, ou você vai... levando a vida, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Eu tô nessa. Eu sou um apaixonado pelo voleibol, né? E sei que a gente nunca deseja, né, a morte, mas se eu algum dia eu puder morrer de tocar de voleibol, eu vou morrer feliz. Então não tem nenhuma previsão de aposentadoria, não, né? Ainda não. Você gosta muito do que faz, você vive... Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E você sempre está estudando. Você criou alguma tática nova assim que não existia? Você fica pensando à noite, antes de um jogo? Essa pergunta aí é interessantíssima, que é exatamente uma das minhas características. Lá no voleibol de quadra, como eu vinha citado antes, são 6 pessoas, né, para pegar aquele espaço, que é praticamente o mesmo tamanho do espaço que se joga no voleibol de praia, que só 2 pessoas vão ter que tomar de conta, né? Então, eu digo para as minhas jogadoras que elas precisam jogar por elas e por mais uma, ou seja, elas têm que se tornar 2 jogadoras. Se você se tornar 2 jogadoras ali na rede e 2 jogadoras ali no fundo, são 4 jogando contra 2. Enquanto o time adversário não tiver a lucidez, que ele também tem que se multiplicar dentro da quadra, a gente vai continuar ganhando. E no voleibol de quadra, assim, como eu falei antes, que no voleibol de quadra as bolas elas são muito rápidas porque tem um bloqueio triplo lá, os ponteiros da quadra ele não pode estar colado muito na antena, porque senão o meio de rede vai ficar com um espaço muito grande para se deslocar. Então a gente traz os ponteiros para próximo e deixa os defensores lá junto à linha, porque o espaço de ataque é menor, e o meio de rede fica percorrendo um espaço menor para um lado ou para o outro. Então eu trago, no voleibol de praia, eu faço exatamente o meu bloqueador jogar no centro da quadra o tempo todo. Quando a bola ela é lançada, levantada, como não pode ter muito chute no voleibol de praia, a bola vai ficar sempre praticamente de frente, o meu bloqueador vai estar sempre de frente para a bola. E isso é uma coisa que eu já vi há longos e longos anos atrás e as pessoas não perceberam até hoje. Tomara que isso aqui não saia daqui, né? E me diz uma coisa, assim, nós temos grandes treinadores de vôlei de quadra, né? O Bernardinho, por exemplo, o Zé Roberto, né? Bebeto de Freitas, que foi um dos precursores, né? O Bernardinho e o Zé Roberto são 2 campeoníssimos. São ícones, né? O Bebeto de O que é mais também. difícil, na tua opinião? Você treinar um time de quadra, ser um treinador de um time de quadra de alto nível ou do vôlei de praia? Você deu o exemplo aí de dois treinadores que treinam a seleção brasileira. Eu sou amigo dos 2, eu converso muito com eles e às vezes eu brinco com eles que a vida deles 2 é muito fácil, porque eles pegam... Tem a Superliga aqui, né, que é o nosso campeonato brasileiro de clubes, que é a Superliga. E eles, dali, eles são os treinadores da seleção, eles pegam exatamente os melhores jogadores de cada time e formam a seleção brasileira. Então, ali você pega cada jogador capacitado para executar cada função que ele necessita ser feito, então se torna muito mais fácil. É lógico que o nível de cobrança é de excelência de uma seleção, que você vai ter os seus oponentes também, que são seleções do resto do mundo, né? Dos outros países do mundo. De alto nível, né? Então, mas se torna mais fácil. Reis, infelizmente, nosso tempo se esgotou, a gente tem muito assunto ainda para conversar. Eu gostaria de lhe agradecer, porque eu sei que você é um cara muito ocupado. Muito obrigado por você ter vindo, bater esse papo com a gente. E fica aí com você as últimas palavras. Foi ótimo, né, esse bate-papo, para as pessoas verem que aqui dentro do Ceará tem um campeão, né? E muita gente não sabe, né? Isso é importante, a gente valorizar, porque às vezes aqui no Brasil a gente só valoriza
as pessoas que se consagram após a morte, né? Ou Isso. coloca o nome de uma rua, ou faz uma estátua, ou isso, aquilo. E é importante as pessoas saberem que aqui dentro do estado de Ceará tem um campeão, e não só eu, né? Mas outras pessoas também que já se tornaram notáveis através do esporte. Eu queria só para a gente encerrar, realmente, que você desse a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé que você veio hoje, conheceu hoje. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a casa de Vovó Dedé. Eu achei a casa de Vovó Dedé fantástica. Foi me apresentado hoje aqui. Antes da gente começar aqui, eu passei em várias salas, vi o que é desenvolvido aqui. É algo assim que eu, às vezes eu fico imaginando o tamanho que a pessoa que iniciou esse pensamento para chegar até onde chegou hoje, sabe? É igual o que eu falo, né? Não são pessoas normais, né? São pessoas que conseguem enxergar além do imaginário, do imaginável, né? Para você transformar um simples pensar e transformar essa coisa linda que é hoje aqui. E quem fez tudo isso foi o Mansueto Barbosa, foi quem iniciou com a dona Regina e agora com o Wagner, dando continuidade. Exato. Tá todo mundo aí de parabéns, todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que é responsável por isso aqui. Quantas crianças são beneficiadas, né? São acariciadas e são bem tratadas, né? Que é o mais importante. Muito obrigado mais uma vez, e eu queria agradecer os telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista.